14 de agosto de 2015. Grêmio bate Atlético Mineiro em Belo Horizonte e deixa Corinthians na liderança da Série A. Em jogo emocionante, Corinthians vence Sport e dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Após 3 derrotas, Marcelo Oliveira promete mudanças de peças e de postura no Palmeiras. Em noite de gols perdidos na Vila Belmiro, Santos se afasta de vez da zona do rebaixamento. Dunga convoca a seleção olímpica com 12 atletas que atuam no Brasil. Jogadores desfalcarão times em 3 rodadas do Nacional. E ainda, os gols da quinta-feira na Série A. Argel é apresentado pelo Internacional. E a punição de Anderson Silva por doping no UFC. Aleluia, amém! Chegou a sexta-feira, aqui tá sambando. O Celso vai sair de férias, eu estarei livre. Não, livre não, povo de saudade do Celso Cardoso. Oh, meu Deus do céu. Stella Gontijo, Jornal da Gazeta, também vai sair de férias. Então, assim, eu estarei realmente duplamente feliz nesse próximo mês. A 18ª rodada do Brasileirão determinou um novo líder para o campeonato. Eu falei que o Coringão, que venceu o Sport na quarta, que tinha ficado só na torcida pelo Grêmio, e que ontem enfrentou o Atlético Mineiro, ia continuar na liderança e deu certo. Numa grande atuação do Meia Douglas, o tricolor gaúcho venceu e deixou o timão na ponta. Mas essa não foi a única partida da quinta-feira. Ponte Preta e Joinville também se deram bem. No Moisés Lucarelli, Gilson cruzou da esquerda e Borges, de cabeça, fez o primeiro da Ponte Preta diante do Avaí. Felipe Azevedo arriscou de fora da área e marcou o segundo da Macaca. Final, Ponte Preta 2, Avaí 0. No Mineirão lotado, Juliano avançou pela esquerda e rolou com açúcar para Douglas fazer 1-0 Grêmio sobre o Atlético. Na etapa complementar, o mesmo Juliano invadiu a área do Galo, só que desta vez ele tocou para Luan, que não desperdiçou. Final, Atlético Mineiro 0, Grêmio 2. Na Arena Joinville, Marcelinho Paraíba encheu o pé na cobrança de falta e anotou o primeiro do Jack diante do Cruzeiro. O segundo dos donos da casa veio com Bruno Aguiar de cabeça. Trípode, também usando a cabeça, marcou o terceiro do tricolor catarinense e definiu o placar. Final, Joinville 3, Cruzeiro 0. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, querido Alberto Helena, Michele. Bom, Querida Michele. Tá vendo só? Todas as outras vezes eu disse aqui, né? Não, o Atlético Mineiro vai continuar na liderança. Errou. Acertei, porque eu falei que dessa vez o Corinthians ia ficar, que o Grêmio ia aprontar para cima do Atlético. Verdade. Tá vendo só? Então tem que também, não é só quando eu erro. Quando acerto também tem que dar um destaque. Também dá um destaque. E aí o Grêmio, que faz uma bela campanha, vinha com moral, goleou o Internacional por 5-0, pegou um Atlético Mineiro também com alguns desfalques e cumpriu com o papel dele. Está em terceiro lugar e o novo líder é o Corinthians. Acho que nunca o corintiano foi tão gremista na vida, Alberto Helena. Boa noite, mais uma vez para você. É verdade. Agora, foi um jogaço, viu? Uma coisa... Olha, parece que não era campeonato brasileiro. Parece que era campeonato inglês, essas coisas aí, onde se joga o futebol agradável. Porque nós temos 2 brasileirão, né? Um que é daquele futebol chato, ranheta e tal, feio. O outro, esses jogos que nós estamos vendo aí, o Corinthians... Parece que está melhorando a qualidade, né? Está melhorando. Pelo menos nós estamos tendo alguns jogos de alta qualidade. E o de ontem, você veja bem, embora o Grêmio tivesse se defendido mais do que o Atlético, mas ele o fez com categoria, com jogadores de meio de campo de habilidade, como, por exemplo, esse Douglas que deu um show. Os caras ficam procurando aí, não tem camisa 10, não tem camisa... Como não tem camisa 10? Olha o Douglas aí. É preciso que os treinadores acreditem nesse tipo de jogador que tem habilidade, que tem inteligência, que tem descortino quando tem a bola nos pés. Eles não acreditam, eles preferem aquele volantão, esse menino Roger que começou aí dirigindo o Grêmio, o que é que ele fez? Ele encheu o time de meia ali, ó. Tem o Luan, você não tem um centroavante nesse time do Grêmio. E ainda tem o Fernandinho para entrar e o Uriçá no segundo tempo.
Quer dizer, olha, parabéns, viu? Parabéns ao Grêmio, parabéns ao Atlético e parabéns ao Corinthians, que também, jogando um futebol ofensivo e agradável, chegou à liderança do campeonato. E Alberto Elana Júnior, esse golaço aí que abriu a vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro na noite de ontem, no Mineirão, está chamando a atenção da imprensa pelo mundo. O gol do Grêmio está sendo exaltado na imprensa estrangeira como uma obra de arte. O jornal português disse que o contragolpe contra o Galo foi um hino ao futebol de transição. O argentino Olé definiu o lance como uma obra de arte. Depois vocês, quando puderem olhar direitinho, foram 23 toques rápidos na bola, passando por 7 jogadores em 23 segundos e aí culminando com o gol do Douglas, né? Isso é que porque o pessoal diz assim, contragolpe, não sei o quê. Contragolpe é isso, é bola tocada, envolvimento, saindo de trás, com bola sendo tocada, troque de passe e tal, até chegar na cara do gol rapidamente. Não é aquele negócio do chutão lá do zagueiro, que o Beck fura e o centroavante chega lá na cara do gol e faz o gol, mais por acaso do que por construção. Não, os 2 gols foram construídos, e dos 2 gols, tudo começou nos pés do Douglas, e no caso do primeiro gol, começou nos pés dele e foi terminar com ele fazendo o gol. Você vê que coisa. E o jornal português Record deu destaque ao lance e questionou, seria esse o contra-ataque perfeito? Legal, né? E um dia depois de anunciar os convocados para os amistosos da seleção principal, o técnico Dunga divulgou a lista dos jogadores chamados para fazer parte da seleção olímpica que enfrenta a França no dia 8 de setembro. Dos 22 escolhidos, 12 atuam no Brasil e desfalcarão as equipes em 3 rodadas. Veja a lista anunciada pelo Dunga. Goleiros: Ederson, Benfica. Jean, Bahia. Zagueiros: Lucão, São Paulo. Marlon, Fluminense. Wallace, Mônaco. Rodrigo Eli, Milan. Laterais: Fabinho, Mônaco. Maicon, Livorno Calcio. Wendel, Bayer Leverkusen. Jorge, Flamengo. Meios de campo: Rodrigo Caio, São Paulo. Lucas Silva, Real Madrid. Otávio, Atlético Paranaense. Eduardo Henrique, Atlético Mineiro. Meias atacantes e atacantes: Rafael Alcântara, Barcelona. Andréas Pereira, Manchester United. Felipe Anderson, Lazio. Kelvin, Palmeiras. Alisson, Cruzeiro. Carlos, Atlético Mineiro. Luciano, Corinthians. Luan, Grêmio. Nós compusemos essa convocação buscando os destaques do campeonato brasileiro, jogadores que estão não só no Brasil como fora também, mas principalmente buscando o futuro da seleção brasileira, tendo essa integração com o Rogério aqui. É importante dizer que são atletas que estão se enquadrando nesse perfil mundial de futebol que é jogado não internamente só dentro do nosso país, Brasil, mas principalmente para contrapor aquilo que nós vamos ter pela frente, que são as seleções de todo mundo. Muitos devem estar perguntando, mas quem vai escalar o time? Quem vai colocar o jogador? Sem dúvida nenhuma vai ser o Micali, porque ele vai estar lá frente à seleção. Mas vamos trocar ideia. Nós temos 2 com idade olímpica na principal e 5 com idade da seleção sub-20 na olímpica, na pré-olímpica. Então, realmente, vem demonstrar essa integração. Nós prezamos pela qualidade. A qualidade é o primeiro ponto da seleção brasileira. E aí, te agradou essa lista? Não, o problema é o seguinte, é preciso ter uma seleção olímpica já começando a ser trabalhada, mas tem que parar o campeonato. Porque você veja bem, Luan é decisivo para o Grêmio. Luciano, agora que o rapaz acertou no Corinthians, está fazendo gol e tudo, sai, perde. O Carlos, que é um jogador importante para o Atlético Mineiro. O Lucão, São Paulo não tem zagueiro, e agora vai o Lucão e o Rodrigo Caio, 2. Quer dizer, o Otávio do Atlético Paranaense, que está jogando muita bola. Então, isso aí é de uma irresponsabilidade, quer dizer, para vestir um santo desveste outro. O campeonato vai perder por causa
mais do que já perde normalmente. Mais do que já perde normalmente. Quer dizer, é muita estupidez para o meu paladar, viu? Não dá para aguentar esse negócio. Mas, enfim, a convocação em si é interessante. O Rafinha é um jogador que está merecendo ser chamado, inclusive, para a seleção principal. O Andréas Pereira é um menino que, olha, eu vi ele no Mundial aí, me chamou a atenção, que joga muita bola. O Felipe Anderson está jogando muito bem na Lazio. Enfim, vamos ver o que vai dar isso aí. Bom, e é justamente esse o tema da nossa enquete do site gazetesportiva.net, Alberto Helena. Esqueci do Jorge, hein? Do Flamengo, lateral esquerdo, muito bom, está sendo uma solução para o Flamengo. O Flamengo vai ter que apelar para o Anderson Pico. Mas você fala para eu vir mais para cá, Pascoal, mas eu quero ficar perto do Celso, ele vai ser de férias. Como é que vai ficar minha vida aqui longe dele? Deixa eu ficar aqui. Com as convocações de 18 jogadores que atuam no Brasil para os amistosos das seleções principal e olímpica, as equipes brasileiras terão desfalques em pelo menos 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Por isso nós queremos saber, você acha que o Campeonato Brasileiro deveria ser interrompido em datas de amistosos da seleção, Celso Cardoso? Eu falo isso há não sei quantos anos. Me sinto o maior chato entre os cronistas esportivos. Um pouquinho chato. Sou. Mas é legal. Existe uma coisa chamada data FIFA. Por que ela foi criada? Justamente para que os campeonatos não fossem prejudicados quando os jogadores estivessem a serviço da seleção. Acho que o Brasil é o único país no mundo, eu preciso pesquisar, mas acho que é o único país no mundo cujo calendário não respeita a data FIFA. É um absurdo. E o seguinte, quer dizer, não só deveria parar o campeonato, como você tem um detalhe curioso, quer dizer, eles conseguem matar os dois. Cria antipatia com a seleção brasileira pelo torcedor, que o torcedor é o torcedor de clube, basicamente. E desfalca. Começa a desfalcar o jogador do clube dele, né? Ele vai ficar com bronca da seleção. E a seleção é para ser amada, não é para ser odiada como é hoje em dia. A coisa é de uma burrice que não dá para acreditar. Até irrita, né? É o que eu digo. Quem está à frente da CBF representa o que é de mais anacrônico no futebol brasileiro. Muito bem. Um sinônimo para anacrônico? Ultrapassado. Muito bom. Gazeta Esportiva é cultura. Nosso contato agora é com ele. Põe na tela aqui, João Batista. Não é com o Corinthians, mas é com ele, Felipe Sboril, que está neste momento, agora sim, no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do novo líder do Brasileirão, que domingo vai enfrentar o Avaí em Floripa. Boa noite, Sboril. Boa noite, Michele. Tá animadinha hoje, né? Porque é sexta-feira ou não? É sexta-feira! Bom, vamos falar do Corinthians, líder do campeonato, 37 pontos conquistados, dormiu na liderança na quarta e continuou na liderança na quinta-feira com a derrota do Atlético Mineiro para o Grêmio. Agora, Michele, o Corinthians vem muito bem nesse Campeonato Brasileiro, mas o Tite, como você disse, vai perder 2 importantes jogadores. O Elias, na quinta-feira, foi convocado pelo técnico Dunga para a seleção brasileira. 3 rodadas ele vai desfalcar o Corinthians, Palmeiras, Fluminense e Grêmio. O Luciano, que vocês comentaram agora, que foi convocado pelo técnico Dunga e também o Rogério Micali, ele vai desfalcar a equipe do Corinthians por 2 rodadas. Enfim, o Corinthians prevê problemas daqui para frente. O Avaí é o próximo adversário e o Fagner passou pela sala de imprensa aqui do CT Joaquim Grava e ele falou sobre o assunto, defender a liderança nesse momento, como o Corinthians vai se portar em campo. Acho que é uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe que, como eu falei em algumas coletivas anteriores, acho que você passa a ser muito mais visado, né? E de uma certa forma, acho que todo mundo vai começar a secar um pouco mais, né? Mas acho que o mais importante é a nossa equipe tentar repetir padrão, né? Que eu acho que isso está sendo importante para que a gente vem conseguindo essas vitórias nesses jogos, né? Então, para a gente continuar na primeira colocação, a gente tem que continuar repetindo esse padrão para continuar com esse nível alto, né, de futebol, para que a gente consiga se manter. O Fagner também falou sobre terminar o primeiro turno no G4. Isso é importante porque essa rodada contra o Avaí é a última do primeiro turno. Daí para frente, quem vira no primeiro turno na primeira colocação tem a grande chance de ser o campeão. Isso já aconteceu por 9 oportunidades no Campeonato Brasileiro. Hoje, se eu não me engano,
nós pro quinto ou sexto, acho que são 7 pontos de diferença, né? Então acho que é importante você ter essa margem, né? Eu acho que é importante você estar entre os 4, até porque acho que o campeonato começa a se resolver nas últimas 10 rodadas, 12 rodadas, né? Então acho que quanto mais próximo você tiver e no momento de decisão dessas 10 rodadas você conseguir manter esse nível bom e conseguir pontuar bastante, acho que é importante para você, de repente, aí sim, conseguir brigar pelo título. O ótimo momento do Corinthians é traduzido nos números. Já são 10 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e 3 empates. Na tarde desta sexta-feira, aqui no CT Joaquim Grava, o técnico Tite não contou com a presença de Wendel, que ficou na academia fazendo reforço muscular. Ele ainda sente dores na coxa direita, é dúvida para o confronto contra o Avaí. Será reavaliado neste sábado para saber se tem ou não condições. Guilherme Arana, se o Wendel não for para o jogo, será o titular na lateral esquerda. Tite contará com o retorno de Felipe neste jogo. Ele estava suspenso contra o Sport, jogou o Edu Dracena, agora o Edu volta para o banco de reservas e o Felipe fica com o Gil na zaga. Viu, Michele? Então vamos ver se o Corinthians vira esse primeiro turno e consegue o título simbólico, pelo menos, desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro na primeira colocação. Já é deles, Boril. Agora eu quero saber o seguinte, quais são os planos para o final de semana? Você vai correr, vai tomar um vinhozinho, como é que vai ser? Olha, ainda não está definido, viu, Michele? Mas eu sei que domingo estarei no Allianz Parque, trabalhando no jogo Palmeiras e Flamengo, viu? Beleza, eu estarei no Mesa Redonda. Beijão, Boril, bom descanso para você. Quer falar alguma coisa, Celso? Sim, o Corinthians está num momento bom, começou o ano muito bem, depois apresentou aquela queda, coincidentemente depois que perdeu para o São Paulo, a coisa desandou, perdeu para o São Paulo no Morumbi, depois perdeu para o Guarani e a coisa desandou, perdeu alguns jogadores, o Corinthians se reencontrou. Acho até que o futebol do Corinthians, comparado com o começo do ano, tem até um pouco de menos brilho, brilha menos. Mas não dá para você negar que é extremamente competitivo. É um time muito forte e, pelo que eu vi até agora, vai brigar pelo título até o final. Para tirar o Corinthians daquela posição agora vai ser difícil. É mesmo? Porque ele tem uma capacidade de se defender como nenhum outro clube brasileiro tem, um outro time brasileiro tem. A disciplina tática, né, que o Tite consegue extrair desses jogadores. Exatamente. É muito grande. E sendo que, quando precisou, mostrou que tem qualidade para atacar também. Basta ter vontade. UFC, o brasileiro Anderson Silva está proibido de pisar nos octógonos até 1º de fevereiro de 2016. O ex-campeão mundial foi julgado ontem nos Estados Unidos pela Comissão Atlética de Nevada depois de ter sido flagrado no exame antidoping realizado após a vitória contra Nick Diaz em janeiro. Anderson Silva nunca negou a ingestão de substâncias proibidas. Ele disse que estava tomando estimulantes sexuais trazidos da Tailândia por um amigo que estariam contaminados. Olha que beleza de desculpa. Os jurados não aceitaram os argumentos, claro, e puniram o brasileiro com a suspensão de 1 ano. Além disso, ele vai ter que devolver os R$702 mil que ganhou na última luta e pagar uma multa de $180 mil, cerca de R$632 mil. Bom, domingão você tem encontro marcado com a equipe de esportes da TV Gazeta em mais um Mesa Redonda. A partir das 9h30 da noite você vê a cobertura completa da última rodada do primeiro turno do Brasileirão, a projeção dos duelos das oitavas de final da Copa do Mundo e da Copa do Brasil, da Copa do Brasil e muito mais. Tudo isso com a análise do nosso super time de comentaristas. Então, lembre-se, domingo, 9h30 da noite, eu estarei com vocês. Mesa Redonda Futebol Debate. Dona Maria Helena Cardoso, mãe do Toninho, torcedor da Portuguesa. Beijo pra senhora, eu sei que a senhora faz aniversário domingo, dia 16. Segunda-feira, dia 17, a senhora mandou cartinha para eu mandar o beijo segunda-feira. Mas já tô mandando um beijo hoje. Mas manda um beijo na segunda-feira também, tá bom? E hoje tem futebol em 90 segundos. Toda sexta-feira, 2 integrantes da equipe de esportes aqui da TV Gazeta gravam um vídeo bacana, divertido, comentando os principais jogos da rodada do fim de semana. Você pode conferir a versão completa nas nossas páginas do Facebook, Twitter e Google+. O vídeo de hoje contou com as participações de Felipe Boril e ele, Chico Lang. Já está disponível na internet, tá? Mas agora você confere um trechinho. O jogo Palmeiras e Flamengo, o que você pode prever desse jogo, Chico?
Vai ser um jogo muito nervoso, né? Tem também São Paulo e Goiás. O São Paulo tá numa ascendente, né? Lá em Florianópolis, o Corinthians vai enfrentar o Avaí. O importante não é chegar em primeiro lugar, é se manter em primeiro lugar. É como você ir pra cama com uma mulher bonita e broxar, né? Uma vez tudo bem, 2 paciência. Agora na terceira, você procura o médico. Mas tem aquele negócio que ajuda, né? O remédio. Mas às vezes isso aí dá problema, não vai no médico. 3 jogos abrem nesta noite a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória recebe o Santa Cruz às 7 horas no Barradão. No mesmo horário, em Curitiba, o Paraná enfrenta o Sampaio Corrêa. Às 9h30 no Serra Dourada tem Atlético Goianiense e Bahia. Amanhã às 4h30 acontecem mais 5 partidas. América Mineiro e Botafogo jogam na Arena Independência. O Paysandu enfrenta o Oeste em Belém. O Náutico recebe o Bragantino na Arena Pernambuco. Em Natal tem ABC e Boa Esporte. E em Maceió, o CRB encara o Criciúma. E fechando a rodada, 9 da noite, o Macaé enfrenta o Ceará em Macaé. E em Mojimirim tem Mojimirim e Luverdense. Muito bem, vou falar agora mais um monte de coisa que não vai ter arte, hein? Hora de conferir como vai ser a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Amanhã tem 3 partidas. Vasco e Coritiba jogam às 6h30 no Maracanã. No mesmo horário, o Atlético Paranaense recebe o Santos na Arena da Baixada. São Paulo e Goiás, 9 da noite no Morumbi. Domingo, 11 da manhã, tem Palmeiras e Flamengo lá na Arena do Verdão, no Allianz Parque. 4 da tarde, 4 jogos, Fluminense e Figueirense no Maracanã. Avaí e Corinthians na Ressacada. Na Ilha do Retiro tem Sport Ponte Preta. No Mineirão, o Cruzeiro enfrenta o Internacional. E fechando a rodada, às 6h30, jogam Grêmio e Joinville em Porto Alegre. Chapecoense e Atlético Mineiro em Chapecó. O Internacional apresentou nesta sexta-feira o novo técnico para a sequência da temporada. Depois de 20 anos, Argel Fuchs está de volta ao gigante da Beira-Rio. Revelado pelas categorias de base do Internacional, Argel vai assumir o 16º clube na carreira como treinador, com a missão de tirar o Colorado da crise. A estratégia já está muito bem definida. É um prazer muito grande estar voltando a essa casa, né? Onde eu tive o prazer de começar minha carreira como jogador profissional, né? Então é uma alegria muito grande estar voltando aqui. Sistema de jogo, a gente pode conversar, pode falar. Geralmente a gente joga num 4-4-2, 4-3-3. Né? No dia a dia, às vezes o treinador pensa uma forma de jogar, precisa saber se tem as peças. Então o mais importante nesse momento é o treinador se adaptar aos jogadores que tem, né? E é isso que a gente vai fazer o mais rápido possível, né? Agora, quem conhece o nosso trabalho, quem acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente vai ter um time competitivo, né? Que só a qualidade técnica não ganha jogo, né? Precisa ser um time copeiro, e o Internacional sempre foi isso na sua história. Agora precisamos resgatar um pouquinho, né? Essa agressividade, né? Essa intensidade, essa entrega dentro de campo, né? Porque isso hoje está fazendo a diferença dentro do futebol. É o momento da gente blindar o vestiário, é o momento de a gente agregar todo mundo, trazer todo mundo. Precisamos trabalhar um pouquinho mais, essa é a verdade, né? A fórmula do sucesso é trabalho, né? Não existe outra fórmula, e é isso que a gente vai fazer. E pensar jogo a jogo, com calma, com tranquilidade, né? Dando confiança ao jogador, protegendo o jogador, né? Passando esse voto de carinho que o jogador precisa nesse momento, né? E a gente focar jogo a jogo, e aí sim a gente dá sequência na nossa diretriz de trabalho. Bom, o Argel já tem um tempo como técnico e tal, mas, sinceramente, com todo o respeito que ele merece, acho que, sabe, está buscando o seu espaço, escrever seu nome entre os grandes treinadores, mas é uma aposta do Internacional. O Internacional mandou embora o Diego Aguirre às vésperas de um jogo contra o Grêmio. Fez um carnaval todo dizendo que fez proposta para o Sampaoli para trabalhar no Internacional e apresentou o Argel. Quer dizer, isso só cria uma dificuldade maior, porque se você pensa que é tudo uma questão de estágio, né, de tempo. Hoje o Sampaoli está no estágio que não é o estágio do Argel. Né? O Sampaoli está disputando uma eliminatória de Copa do Mundo, acabou de ser campeão da Copa América. O Argel está tentando construir ainda uma história vitoriosa como treinador. Então, olha o que arruma a diretoria do Internacional. Ele já começa, de certa forma, questionado, porque embora tenha sido jogador do Internacional, tenha uma história com o Internacional, o nome como treinador ainda não foi feito.
Aí vem com aquele discursinho já antigo, né? Sabe, precisamos resgatar, tudo cheio daqueles chavões da moda, né? Temos que resgatar a intensidade, o jogo coletivo, a briga. Tem que resgatar a técnica, a inteligência, coisa que falta no futebol brasileiro, a habilidade, criatividade, que não vai ser com o Argel, obviamente, né? Terceira pior equipe do Brasileirão, com apenas 3 vitórias em 18 jogos. Essa é a campanha do Goiás, que chegou à capital paulista nesta tarde para enfrentar o São Paulo amanhã no Morumbi. Reportagem Osmar Garrafa. É isso, Michele. A delegação do Goiás desembarcou há pouco aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, adversário do São Paulo de amanhã, que vive situação complicada no Campeonato Brasileiro. O Goiás é o 18º colocado, soma apenas 16 pontos na tábua de classificação, está seriamente ameaçado pelo rebaixamento, não vence uma partida há 6 jogos. Há pouco, no desembarque, nós conversamos com o técnico Julinho Camargo, que falou desse momento delicado da equipe de Goiás e também, claro, da partida de amanhã contra o Tricolor, jogo confirmado para as 9 da noite no estádio do Morumbi. A gente está de forma equilibrada encarando os desafios, são 20 rodadas, né, que faltam para o término, e a distância entre ali essas, vamos dizer assim, 6, 7, 8 equipes que estão abaixo ali dos 22, 23 pontos, é uma distância curta, são 4 pontos hoje que separam a gente. E no universo de 20 rodadas, isso aí é algo bem próximo de ser alcançado. A gente está trabalhando bem, a gente tem feito jogos bons, porém empatado, jogos que poderia até ter ganho. Eu espero que a gente tenha uma melhor sorte, principalmente no aspecto ofensivo, na parte final, porque o processo de jogo tem andado bem, mas a gente tem falhado muito na hora de fazer o gol e está na hora da gente ter um pouquinho mais de calma, competência e também, por que não, um pouquinho de melhor sorte. Eu tenho batido muito na tecla deles ter calma na tomada de decisão, aquele 1 segundinho de frieza para poder, porque a gente está construindo, né? E, às vezes uma equipe não constrói, mas não é o nosso caso. Mas vamos ver, esse jogo é muito difícil. São Paulo é uma equipe que disputa título, tem um elenco muito bom, um bom treinador. A gente tem que ir firme nesse jogo. Além de estar a 6 jogos sem nenhuma vitória, veja só, Michele, o Goiás não marca um único gol há mais de um mês. A última vez que marcou foi no dia 8 de julho. Para a partida de amanhã, o Fred é novidade, está de volta, mas o técnico Julinho Camargo, como nos confidenciou, ainda tem dúvidas para oficializar a escalação do Goiás. São Paulo e Goiás, amanhã às 9 da noite, no estádio do Morumbi, do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Valeu, Garrafa. 1 mês sem marcar gol é dose, hein? Celso, você vai estar lá no aeroporto domingo, né? Eu vou falar tchau. Pessoal, quiser falar tchau pro Celso Cardoso, domingão ele vai estar no aeroporto. Que hora, Celso? De manhã? Meia-noite. Meia-noite? Meia-noite. É mentira, não é esse horário, eu vou descobrir, tá bom, pessoal? No São Paulo, a expectativa é de casa cheia pro jogo contra o Goiás. O repórter Fernando Gavini, põe o Gavini na tela, João. Tira o símbolo de São Paulo um pouquinho aqui, com todo respeito, mas põe o Gavini bonitão. Aê, Gavini na tela. Ele está nesse momento no CT da Barra Funda, acompanhando o último treino do Tricolor. Boa noite, Internacional, Fernando Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite, Alberto Helena, Celso Cardoso, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, acompanhamos hoje o treino do São Paulo. Na verdade, não acompanhamos, né? Porque é o treino para valer com o time que vai enfrentar o Goiás neste sábado a partir das 9 horas da noite. Ninguém da imprensa pôde assistir. O técnico Osório, Juan Carlos Osório, fez um treinamento como ele costuma fazer na véspera das partidas, fechado, e trabalhou com a equipe sem dar nenhuma pista a respeito do que pretende usar no jogo deste sábado no Morumbi. Uma coisa é certa, ele tem problemas de contusão para montar essa equipe do São Paulo para o jogo contra o Goiás. 2 jogadores importantes estão machucados neste momento. Rogério Ceni, que acabou se machucando no jogo contra o Figueirense, exatamente no lance em que ele bateu o pênalti e marcou o segundo gol da vitória por 2-0 sobre o Figueirense. Na hora que ele bateu o pênalti, ele acabou sentindo uma lesão na virilha, depois passou o jogo todo no sacrifício, se poupando, evitando jogadas com os pés, evitando
tentando bater tiro de meta, mas ficou no campo até o final. Só que quando voltou para São Paulo, voltou aqui para o CT da Barra Funda com mais dores do que estava lá durante a partida, e aí nos últimos 2 dias não participou de nenhum treinamento, ficou apenas no refis fazendo tratamento. Outro jogador que preocupa e que praticamente está descartado pelo técnico Juan Carlos Osório é o centroavante Luiz Fabiano, que sofreu um corte no pé na partida também contra o Figueirense e também não participou dos últimos 2 treinamentos aqui no CT. Vamos ouvir o que disse Juan Carlos Osório a respeito desses 2 jogadores. Luis, impossível. Rogério, chance muito pequeno. Eu creio que vamos a dar-nos a oportunidade de ter hasta amanhã, mas eu creio que é muito difícil. Eu penso que Renan está preparado e se joga vai ter um bom jogo. Muito bem, tá aí a palavra de Juan Carlos Osório. Você viu que ele disse que vai esperar até amanhã para definir, mas está muito pessimista, não acredita que vai poder contar com o Rogério Ceni e com o Luiz Fabiano para a partida de amanhã. Se o Rogério não puder jogar, Renan Ribeiro é o substituto natural, já que o Denis ainda se recupera de uma lesão no ombro, de uma cirurgia no ombro, ainda não pode jogar, voltar a defender o gol do São Paulo. Agora, quem vai entrar no lugar do Luiz Fabiano é um grande mistério, já que o Osório é adepto do rodízio dos jogadores e costuma mexer muito na equipe, e vai fazer isso de novo na partida deste sábado. Para você ter uma ideia, nessa última semana, do jogo contra o Corinthians para o jogo contra o Figueirense, ele mudou 6 jogadores e vai mudar de novo, sem dúvida nenhuma, para essa partida contra o Goiás. O Michel Bastos deve voltar, já que foi poupado na partida passada. O Osório deixou escapar que vai dar uma oportunidade para o Edson Silva na zaga, no lugar do Luiz Eduardo, que foi expulso, e disse também que o Wilder ainda não será utilizado na partida deste sábado. Vai guardar o colombiano, novo reforço do São Paulo, para jogar na Copa do Brasil na quarta-feira da semana que vem. Mas o resto do time é um mistério. Vamos ver quem é que ele vai mexer, quais as peças que ele vai colocar em rodízio desta vez no jogo contra o Goiás. E exatamente sobre essa forma de trabalho, o Juan Carlos Osório falou na entrevista coletiva explicando o porquê que ele usa esse rodízio. Em futebol com tanta história como o brasileiro, vou tratar de manejar as situações da mesma maneira como na Colômbia. Todos os atletas são muito importantes, porque eu creio que o brasileiro é ao final ser humano como todos, como você, como eu, e todos queremos ser reconocidos como parte de um grupo, e para ser reconocidos precisamos de uma oportunidade para mostrar que podemos contribuir, aportar, e isso é o que eu trato de fazer com todos. O que a gente sente é que eles estão gostando muito disso. Ontem mesmo, Wesley, aqui na entrevista, disse que com você é diferente de todos os outros técnicos. Cada dia tem uma novidade, é sempre uma coisa motivante. Como é que você recebe esse tipo de elogio de um jogador como Wesley? Motivante para mim. Muito me obriga a trabalhar mais, a planificar melhor cada dia, porque eu tenho um compromisso com o grupo, comigo, com minha família, toda a gente relacionada com São Paulo, mas o mais importante são nossos atletas, e eu trato de que cada treinamento todos
aprendan algo, se beneficien de algo. Y al final es muy importante para todos y todos nos vamos a beneficiar. Muito bem, tá aí a palavra do técnico Juan Carlos Osório, que parece estar conquistando os jogadores do São Paulo a cada dia com a sua forma diferente de trabalhar. O São Paulo que tem uma grande oportunidade de subir na tabela nas 4 próximas rodadas, quando enfrentará 4 times que estão na parte de baixo da tabela. E o Osório disse também na entrevista coletiva que está bastante empolgado para o segundo turno, já conhece melhor os clubes, os adversários, e ele acredita que o São Paulo terá um desempenho ainda melhor na parte final do Campeonato Brasileiro. Com você, Michele. Valeu, Gavini. Belo trabalho do Osório. Gavini, seu final de semana, como é que vai ser? Vai viajar? Vai trabalhar? Trabalhar, né, Michele? Não tem outro jeito. Vou fazer uma matéria especial no domingo na Rua Javari, o jogo do Juventus. Aê, meu Juventus! Vou lá te encontrar para comer os canoles, Gavini. Bom trabalho para você, Celso Cardoso. Bom, o Osório está implantando o trabalho, eu acho a linha de trabalho dele bem interessante, a postura tática que ele também coloca o time do São Paulo também muito interessante. Obviamente que é um pouco mais complicado porque é uma postura que requer uma qualidade técnica inquestionável, maior. Não é o que São Paulo tem, mas com treinamento acho que pode se ajustar. De uma coisa, o Osório se destaca em relação aos demais. Alberto, não sei se você vai concordar comigo. Ele não tem medo. Ele põe o time para povoar o campo de ataque, para apertar a saída de bola, e ele trabalha com 10 jogadores no ataque. Ponto. Quer dizer, isso mostra que ele não tem medo. Se ele fosse medroso, ele botava todo mundo atrás. É verdade. Ele tem dificuldade aí para se expressar ainda, né? Em português e tal. Mas ele já incorporou uma máxima básica do futebol brasileiro. O futebol é uma caixinha de surpresa. E ele abre essa caixinha a cada jogo. Uma coisa interessante, embora eu considere que seja fundamental o conjunto, quer dizer, você repetir o mesmo time para obter conjunto, o jogador saber onde cada um está, ele consegue obter um bom resultado coletivo fazendo alterações e mudando, experimentando jogadores fora de posição, o que é muito interessante, porque vai dando mais versatilidade ao time. E sai da zona de conforto, né? Bom, no Santos o objetivo é manter o bom aproveitamento depois da chegada do técnico Dorival Júnior para surpreender o Atlético Paranaense em Curitiba. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé em mais um treino do Peixe. Confira. Um time que recuperou a confiança. Com Dorival Júnior, vitórias importantes e o time somando pontos que ajudaram a se distanciar da zona do rebaixamento. Nós temos feito aí alguns pontos importantes, mas não conseguimos um distanciamento. Saímos sim daquela zona, mas estamos ainda muito próximos, assim como também nos aproximamos um pouco do grupo da frente. Se pegarmos a tabela, ainda estamos do meio para baixo, então não tem o que você ficar comemorando, porque nem tem motivos para isso. Eu acho que o Santos tem que botar na cabeça que a situação ainda é desconfortável. O desafio deste final de semana será vencer fora de casa, pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro. No sábado à noite, Peixe pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Que a equipe mantenha a postura que vem tendo dentro da Vila, eu acho que isso daí é fundamental. Nós sabemos das dificuldades que nós teremos lá. Não é fácil você fazer um jogo dentro da arena com o Atlético e o Atlético vivendo um grande momento. Mas o Santos tem qualidades também e tem que acreditar um pouco mais, confiar um pouco mais e que a oportunidade apareça, porque nós não podemos passar uma competição toda sem que consigamos aí um resultado fora dos nossos domínios. Eu acho que está na hora. O desfalque para essa partida pode ser o volante Renato. Ele sentiu um desconforto na perna direita, conversou com o técnico Dorival Júnior e saiu mais cedo do treino. É natural que preocupe, porque o Renato não é um jogador que dificilmente sai de um trabalho, a não ser em circunstâncias assim especiais. E infelizmente preocupa, vamos ter os cuidados aí necessários, né, e esperarmos aí pela recuperação.
destaque para o setor ofensivo da equipe, com média de 2 gols por jogo nos últimos 5 jogos. Ricardo Oliveira, Giovani e Gabigol, municiados pelo mais novo convocado à seleção brasileira, o meia Lucas Lima. Primeiro eu fico satisfeito porque nós que levamos o Lucas Lima do Internacional, da Internacional de Limeira para o Inter de Porto Alegre. Quando ele jogava lá a segunda divisão, acompanhamos durante um ano a carreira desse rapaz e eu sei do seu potencial. Mas que ele sirva de exemplo, né, a todos esses garotos aí que estão começando uma carreira e que saibam que pelo esforço e pela capacidade os atletas percorrem um trajeto, às vezes com dificuldades, com problemas, com obstáculos, mas se enfrentarem, se estiverem realmente determinados, acabam fazendo acontecer tudo aquilo que talvez um dia sonharam, né, lá atrás. Pois é, eu gosto muito do jogo do Santos, jogo ofensivo, típico do Santos mesmo, dos meninos da Vila, mas acho que esse jogo aí complicadíssimo. O Santos ele deve sair para uma posição cada vez melhor no campeonato, mas esse jogo é decisivo. Se ele conseguir passar pelo Atlético Paranaense lá, Hora de falar do clássico entre Palmeiras e Flamengo, domingo de manhã no Allianz Parque. A partida será uma nova oportunidade do volante Márcio Araújo enfrentar o ex-clube. Ele falou sobre o confronto. O grito da torcida rubro-negra nesse final de semana deve ser levemente modificado para o Guerreiro retornou. Depois de cumprir suspensão contra o Atlético Paranaense, o peruano está confirmado para enfrentar o Palmeiras no domingo. Com a chegada dele, a equipe evoluiu muito e deu qualidade à equipe e nos fez também, deu respaldo para o Cristóvão dentro de campo também, para a gente acreditar no trabalho dele, crescer com o trabalho dele também. Se a volta do centroavante é certa, o técnico Cristóvão Borges não deve contar com o zagueiro Wallace contundido e o volante Canteiros suspenso pelo 3º cartão amarelo. Os jogos agora, um em cima do outro, vai sempre acontecer de um jogador ficar de fora e a gente tem que estar preparado com um elenco bom para suprir essas necessidades. Márcio Araújo jogou no Palmeiras de 2010 a 2013 e conhece bem o adversário do Flamengo. O Palmeiras é um grande adversário que tem vindo de uma sequência negativa, mas tem grandes jogadores, montou um grande elenco também, tem dado esperança para o torcedor, então creio que vai ser um grande jogo no domingo. Assim vocês me matam. O Palmeiras não foi bem nos últimos 3 compromissos. Mas nem por isso a torcida deixou de acreditar no Verdão e comparecerá em massa ao Allianz Parque. Tem que ser assim mesmo. Na manhã de hoje, o clube anunciou que todas as entradas destinadas aos palmeirenses foram vendidas. Alexandre Silvestre conferiu os trabalhos do Verdão na tarde de hoje na Academia de Futebol. A bela sequência de 6 vitórias e 1 empate foi quebrada da pior maneira possível. O Palmeiras perdeu as 3 últimas, saiu do G4, desceu para a 8ª posição. É um momento novo, né, em relação ao período que a gente está aqui. Nós não podemos desesperar, nós não podemos torturar com isso, a gente precisa buscar soluções e retomar o nosso caminho. Para não ficar longe do bolo, Marcelo Oliveira exige mudanças. Mudanças rápidas, drásticas, mudanças de todos os tipos, mudanças para ontem. Então, é papo reto na lata, cara a cara com todo mundo. Dá para pensar que em algum momento a gente está muito afoito para chegar e deixando um certo espaço para o adversário. E são coisas também que dá para corrigir. Né? Ou corrigir conversando e orientando, ou corrigir trocando uma outra peça, né? A conversa rolou hoje, antes do treinamento, lavagem de roupa suja. E a equipe mudará, sim senhor, para domingo contra o Flamengo às 11 da manhã no Allianz Parque. Ingressos esgotados de novo. Parabéns ao torcedor alviverde. Sem Egídio suspenso, o professor confirma Zé Roberto na lateral esquerda. Lucas retorna à direita.
com Vitor Ramos à disposição, o treinador pode escolher a dupla de zaga ideal, que possa suprir a ausência do maior ladrão de bolas do Palmeiras, o Gabriel, grande protetor da defesa palestrina. Não tem um jogador da mesma característica, com a mesma dinâmica de jogo que o Gabriel. Mas nós podemos fazer com outro jogador e modificar um pouco a posição do Arouca. O Arouca, de repente, com um marcador mais forte, ele pode sair um pouco mais para o jogo. Ou nessa formação que fizemos no último jogo, que até levar o gol estava dando muito certo com o Robinho e com o Arouca. No ataque, quem será o centroavante? A briga tá boa. Em algum momento, um vai jogar e 3 vão ficar fora. Eu achei que o Alexandre não teve a sua melhor atuação no último jogo, mas é um jogador que eu confio muito. Então, para esse jogo, ainda ou será o Barrios ou será o Alexandre, mas isso não tira o valor do Cristaldo, muito menos do Leandro Pereira, que é um jogador que pode ser útil aí para frente. O Palmeiras balançou, mas não caiu. O objetivo traçado continua de pé. A ambição do Palmeiras não pode ser outra senão o título. Afastou um pouco, mas nós temos aí 20 partidas para modificar isso. É um discurso, convenhamos, sereno, né? Seu trabalho era elogiado até 3 rodadas atrás. Não é porque você perdeu 3 jogos seguidos que tudo não serve, tudo não presta, tudo foi mal feito. Dessas 3 derrotas do Palmeiras, Alberto, não sei se você concorda comigo, a pro Atlético foi surpreendente, porque jogava em casa, com recorde de público, e não se esperava. Perder para o Cruzeiro em Minas, aí já é uma outra história. E mesmo para um Curitiba, eu dizia aqui, para um Curitiba, mesmo lutando para não cair, sabe, também você não pode dizer que não é um resultado normal. Obviamente, esperava-se que o Palmeiras tivesse melhor jornada, mas levando em consideração o peso da pressão das 2 derrotas que não se esperava, eu acho que está dentro da circunstância. Cabe agora ao Marcelo Oliveira. Treinamento, acho que tudo isso vai funcionar. Eu acho que é mais cabeça agora que ele precisa trabalhar. Testa fresca, palestra. Essa é a única alternativa. O Palmeiras precisa baixar a bola interior e aumentar a bola exterior, jogar futebol. É só isso. É isso aí, vai dar tudo certo. Porque, veja só, muita gente só avalia muito a questão física, técnica. Claro. Mas não adianta, se não tiver com a cabeça boa, se não tiver, sabe, se os jogadores estiverem muito ansiosos, sentindo muita pressão, né? Porque vinha bem, a confiança é normal que abale. E se falta confiança, mas também eu acho que não é só confiança, não. Eu acho que o Gabriel faz muita falta. O Gabriel faz falta, mas eu discordo um pouco do Marcelo, que eu adoro o trabalho, de cujo trabalho eu adoro. O que acontece é o seguinte, ele tem o Zé Roberto, que tem a dinâmica do Gabriel. Com o Arouca, também é um outro volante dinâmico. Tem a qualidade de marcação e a saída de jogo. Então, eu não sei o que aconteceu aí, que o Zé Roberto, de repente, ficou numa posição ali muito, muito distante da titularidade, o que parece que não cabe no perfil dele, né? Bom, fim da enquete do site gazetesportiva.net, o Campeonato Brasileiro deveria ser interrompido em datas de amistosos da seleção? Sim, 67% dos votos. Bom, a Gazeta Esportiva termina aqui. Ai, boas férias pra você. Descanse, vá com Deus, volte com Deus também. Muita felicidade pra você. Celso vai estar no Jornal da Gazeta agora, com Rodolfo Gamberini e Estela Gontijo. Eu estarei semana que vem cobrindo a sua pessoa no Jornal da Gazeta, tentando, né, fazer o trabalho excelente que o Celso faz, e o Alberto Helena Júnior também estará no Jornal da Gazeta às sextas-feiras, né, mestre? E a Estela está aí? A Estela vai estar de férias. Então, ó, pra ela, ó. Gente, um beijo pra vocês, até domingo no Mesa Redonda. Boas férias. Até setembro. Valeu. Ou melhor, até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. 15 de setembro.